Olá, meu querido aluno, seja muito bem-vindo à nossa aula de Direito Administrativo. Nós estamos estudando a responsabilidade civil do Estado. Você já conhece alguns aspectos sobre a responsabilidade civil do Estado. Na verdade, você conhece a maioria dos aspectos sobre a responsabilidade civil do Estado. A responsabilidade civil do Estado é a atribuição, a responsabilidade, a obrigação de a administração pública indenizar os danos causados por seus agentes que nessa qualidade provoquem a outros, aos particulares, a terceiros ou até mesmo outras pessoas da própria administração pública. Então a responsabilidade civil do Estado é a obrigação que a administração pública, as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público têm de indenizar, de reparar o dano que seus agentes nessas condições tenham causado a terceiro. Você já sabe que a responsabilidade civil do Estado nem sempre foi assim, teve uma evolução histórica interessante. Atualmente, nós temos uma responsabilidade objetiva, que quer dizer que não precisa da demonstração de dolo e culpa por parte do agente. Não precisa demonstrar dolo e culpa, basta conduta, que pode ser lícita ou ilícita, dano e nexo de causalidade entre o dano e a conduta do agente. Beleza? Isso para as condutas comissivas, ou seja, para os atos praticados, para as ações da administração pública. No caso das omissões, você também já sabe que aplica-se a teoria da culpa administrativa. Teoria da culpa administrativa. Que o Supremo, em alguns julgados, já entendeu que tem a necessidade de imputação direta e objetiva do resultado à omissão da administração pública. Não é qualquer omissão, o Estado não virou um garantidor universal, mas ele responde pelos seus atos no caso de culpa. Nesse caso, não é o particular que tem que demonstrar o dolo e culpa, mas ele alega e a administração pública que tem que se desvincular dessa situação. Tem que demonstrar que não agiu com dolo ou culpa. Beleza? Teoria da culpa administrativa. Agora, isso tudo é aplicável com muito mais clareza, aos atos estritamente administrativos. Os atos administrativos propriamente ditos. São os atos praticados tanto pelo Poder Executivo, Legislativo e Judiciário na qualidade de administração, do conceito que você já conhece. Ou seja, atividade típica do Executivo, atípica do Legislativo e atípica do Judiciário. Tranquilo até aí? Agora nós vamos transpor a responsabilidade civil do Estado, essa responsabilidade objetiva, que nos termos do artigo 37, parágrafo 6 da Constituição Federal, para os atos legislativos. Atos legislativos. Os atos legislativos não são necessariamente aqueles oriundos do Poder Legislativo por meio de um processo formal, processo legislativo constitucionalmente estabelecido. Não são necessariamente, mas principalmente esses. Ou seja, quais são os atos legislativos provenientes do próprio Poder Legislativo de acordo com o processo legislativo previsto na Constituição Federal? As leis. Leis ordinárias, leis complementares, as emendas constitucionais, em alguns casos. Mas além desses atos próprios do Poder Legislativo, nós temos outros atos, os atos normativos, que se assemelham às leis, mas não se confundem com eles. Mas eles têm essa estrutura de ato normativo. Beleza? É isso que nós vamos estudar agora. A responsabilidade civil do Estado em relação a esses atos, que em geral, são dotados de generalidade e abstração. Atingem um número indefinido de pessoas que estejam na mesma situação jurídica. Isso em geral, e agora nós vamos ver todas as especificidades dessa responsabilidade. Então, a responsabilidade do Estado por atos legislativos. Tá. Se você pegar e abrir o manual da professora Maria Silvia Zanella de Pietro e uma questão relativa ao judiciário, que nós vamos ver daqui a pouco, caiu expressamente cobrando esse entendimento, ela traz as razões dos principais defensores da irresponsabilidade do Estado em relação aos atos do Poder Legislativo, aos atos legislativos em sentido amplo. Dizem os defensores da irresponsabilidade, que o Estado não teria que indenizar nunca em razão de atos legislativos, que o Poder Legislativo é um poder independente, que o Poder Legislativo é soberano, que o Poder Legislativo não pode sofrer nenhuma limitação, porque, em última instância, são os próprios administrados, são as próprias pessoas legislando, porque são representantes do povo. É o próprio povo fazendo lei para eles mesmos. Por conta disso tudo, alguns defendem a irresponsabilidade do Estado, completamente irresponsável,
pelos atos legislativos. E ela, a professora Maria Silvia, vem e derruba cada uma desses argumentos trazidos pelos contrários. Primeiro, independente, todos os poderes são, se assim o fosse, não poderia ter responsabilidade civil do Estado nem por ato do Poder Executivo. Soberano, os poderes por si só não são soberanos. A soberania implica em ausência de restrição no âmbito interno e não submissão no âmbito internacional. Isso quem tem é a República Federativa do Brasil e não os poderes de maneira isolada. O fato do povo estar legislando para ele mesmo não afasta a característica de um Estado de direito, que submete tanto ao povo como ao próprio poder constituído na fábrica de leis, na realização da atividade pública administrativa. Então, nada disso justifica a completa irresponsabilidade do Estado pelos atos legislativos. No entanto, ainda temos a regra como sendo que não há responsabilidade por uma lei. Opa, como assim? Olha, se você tem uma lei editada pelo poder público, imaginemos a seguinte situação. É alterado o regime jurídico dos servidores públicos federais sem que seja assegurada nenhuma regra de transição e quem ia se aposentar com 60 anos hoje passa a ter que se aposentar com 70 anos amanhã. Isso vai refletir diretamente na sua órbita, na qualidade de servidor público federal, e nem por isso um ato legislativo dessa qualidade vai gerar dever de indenizar para o Estado. Essa é a regra. A mudança do jogo conforme o passar do tempo é natural. E isso não vai induzir, não vai levar necessariamente à responsabilização do Estado por esses atos legislativos. Então, essa é a regra. A regra, não há responsabilidade por atos legislativos. Mas nós temos exceções, as exceções apontadas pela doutrina. Exceções. Essas exceções são essas que eu coloquei aqui para vocês. Ó. Primeira exceção. Leis e atos normativos inconstitucionais. Leis e atos normativos inconstitucionais. Quando que isso vai gerar responsabilidade civil do Estado? Quando que o Estado vai ter que indenizar por ter realizado uma lei inconstitucional? Quando haja a declaração expressa e prévia do STF sobre a inconstitucionalidade dessa lei. Então aqui nós precisamos de declaração do STF. Antes, é claro, prévia à pretensão de reparação de dano do particular. Então, uma lei que seja válida, constitucional, que não tenha nenhuma afronta, ou ainda a inconstitucional, que não tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo, ainda assim, nessas situações, não haverá dever de indenizar. No entanto, se essa lei foi objeto de uma ADI perante o STF, uma ação direta de inconstitucionalidade, ou de uma ADCOM, uma ação declaratória de constitucionalidade, julgada improcedente, veja bem, ó, a ADI e a ADCOM, ou ADC, como alguns preferem, elas têm caráter dúplice. Se você julga uma ação direta de inconstitucionalidade procedente, aquela lei atacada é tida por inconstitucional. Se, no entanto, a ADI é julgada improcedente, confirma-se, portanto, a constitucionalidade da lei. Então, é caráter dúplice. Então, pode ter uma inconstitucionalidade reconhecida numa ação declaratória de constitucionalidade. O cara entra com uma ação para que a lei seja declarada constitucional, seja reconhecida a constitucionalidade, e a ação é julgada improcedente. Logo, a lei que ele queria ver constitucional é inconstitucional. Beleza? Então, a lei inconstitucional tem que haver uma declaração prévia de inconstitucionalidade pelo Supremo, seja numa ADI, seja numa ADC, e igualmente em relação aos atos normativos que sejam inconstitucionais. Tá, quando que ato normativo vai ser inconstitucional? De regra, ato normativo é lei secundária, assim, é considerado como fonte legislativa secundária. Fonte legislativa secundária. Logo, ela tem que se vincular à lei. Caso haja uma lei e ela extrapole, exceda os limites da lei, ela não é inconstitucional, ela é ilegal. Agora, se você tiver um ato normativo autônomo que veio como jeito de lei, com cara de lei, só que é ato administrativo, por exemplo, nessas situações, o ato vai violar diretamente a Constituição Federal. Então, de regra, se ele só extrapola o limite da lei que ele está regulamentando, é ilegal. Ilegal. Se ele não tem lei que ele esteja regulamentando e está atuando, inovando no mundo jurídico,
ele afronta diretamente a Constituição Federal. Só que os atos normativos, além dos inconstitucionais com declaração prévia, nós temos ainda a possibilidade de reconhecimento da responsabilidade civil do Estado no caso de atos normativos ilegais. Ilegais. Como assim? Acabei de falar. Ato normativo é norma jurídica, é fonte legislativa secundária. É um ato legislativo secundário, ele não pode inovar no mundo jurídico. Caso ele exceda o limite da lei, ele vai ser um ato normativo ilegal. Os atos normativos ilegais também geram o dever de o Estado indenizar. Responsabiliza o Estado pela prolação de um ato normativo ilegal. Como, por exemplo, um ato normativo proferido por uma agência reguladora. A agência reguladora vem e estabelece um ato que extrapola os limites da lei, da delegação legal. Nessa situação, o ato normativo ilegal gera dever de indenizar. Só que ele não precisa ter reconhecimento prévio do STF, até porque você não vai atacar ilegalidade no STF. O STF só conhece de afrontas à Constituição. Então, o ato normativo ilegal, o particular, o lesado, ele vai poder ingressar com uma ação diretamente no judiciário, pedindo duas coisas. Primeiro, reconheça a ilegalidade do ato normativo. Segunda coisa, por conta desse ato normativo, eu sofri um dano diretamente relacionado com ele e eu quero a indenização. Então não precisa haver essa prévia declaração de inconstitucionalidade na hipótese. Caso seja um ato ilegal, pode o particular ingressar com uma única ação e pedir que o judiciário, de plano, reconheça a ilegalidade do ato e já lhe fixe uma indenização. Beleza? Leis ou atos normativos inconstitucionais e atos normativos eventualmente ilegais geram a responsabilidade do Estado por atos legislativos. Segunda hipótese, leis de efeitos concretos. Leis de efeitos concretos, constitucionais ou inconstitucionais. Leis de efeitos concretos é o seguinte, ó, a regra da lei é geral e abstrata. Tá? Tratar uma situação de maneira geral e abstrata. Acontece que algumas leis, dependendo do jeito que ela é feita, ou dependendo dos reflexos que ela vier a produzir, ela ataca diretamente a órbita de determinadas pessoas. Ela tem um âmbito restrito. Então, ela vem, ainda que a pretexto de ser genérica e abstrata, ela influencia diretamente numa órbita individual de determinada pessoa ou grupo de pessoas. Nessa hipótese, essa lei tem efeitos concretos. Essa lei tem efeitos concretos. E essa lei, seja constitucional, seja inconstitucional, causando dano ao particular, ela vai gerar a responsabilidade civil do Estado. Exemplo, os exemplos mais comuns na jurisprudência do STF são os planos econômicos. A União, nos termos do artigo 170 e seguintes da Constituição Federal, pode e deve orientar, normatizar para o bom andamento da ordem econômica. E além de poder atuar diretamente, em caráter excepcional, na ordem econômica em concorrência com o particular. Mas isso é um outro papo. Mas o fato é que a União, ela intervém na economia de maneira indireta por meio de leis que regulam o bom andamento da economia para que aquilo esteja de acordo com a sua política econômica de trabalho, as diretrizes traçadas pelo governo. Nesses casos, algumas situações podem gerar prejuízos específicos a determinados ramos, a determinados empresários, a determinadas pessoas. E nesse caso, a lei, a atuação indireta da União na economia é constitucional, é válida, é legal. Só que o dano causado tem que ser indenizado. Então nós temos os planos econômicos que surgiram no decorrer do período aí, o plano Collor, o plano Bresser, o plano... Tivemos uma situação que afetou diretamente a Varig, que era uma medida econômica, mas que refletiu diretamente na Varig, congelamento de preços, tudo isso era válido, só que gerou prejuízos. Gerando prejuízos a pessoas determinadas, efeitos concretos, independente da medida ser constitucional ou inconstitucional, vai gerar o dever do Estado indenizar. Tranquilo aí? Beleza, né? Última situação. Aqui nós temos divergência, tá? Aqui nós temos divergência. Vou colocar um asterisco aqui. Omissão no poder de legislar e regulamentar. O que acontece? Nós temos uma previsão de determinado direito e, junto com esse direito, a previsão de que ele só valerá se for previsto em lei ou devidamente regulamentado. Caso advenha dessa omissão legislativa ou regulamentar prejuízos ao particular que não pôde exercer dignamente, corretamente o seu direito, há o dever do Estado indenizar? Isso é uma pergunta.
O STF já reconheceu, em algumas situações, o dever de indenização em mandado de injunção. Como que acontece? O mandado de injunção é um remédio constitucional, é uma ação prevista expressamente na Constituição Federal como garantia fundamental do indivíduo. Então, se você tem um direito fundamental previsto na Constituição e por falta de uma lei regulamentando aquele direito você não pode exercê-lo, cabe a você se valer do mandado de injunção junto à instância judicial competente para que veja aquele direito regulamentado. O resultado prático disso, até um certo ponto, até antes de entrar a teoria concretista do mandado de injunção, era a notificação do poder competente para editar a norma para que o faça. Só que o STF, em uma oportunidade, notificou para que o Congresso Nacional ultimasse, terminasse o processo legislativo, no prazo que o próprio STF fixou, e que, se não o fizesse, já geraria o direito de indenização ao particular. Só que, em outro momento, uma outra decisão também foi conflitante e não reconheceu o direito à indenização nessas hipóteses. Então, assim, estamos aqui, doutrina defende, tá? A omissão do poder de legislar ou a omissão do poder executivo em expedir o regulamento da lei pode vir a gerar o dever de indenizar caso cause prejuízo. Mas nós temos ainda uma indefinição jurisprudencial a respeito. Temos julgados do STF em mandado de injunção a favor e temos um julgado do STF que não reconheceu o dever de indenizar na hipótese de omissão legislativa. Então, muito cuidado. O que vai definir o que você vai marcar na sua prova? A pergunta realizada para o examinador. O enunciado da questão vai dizer se ele está apontando para você uma divergência, se ele está dizendo que a jurisprudência é pacífica, não é, se ele está pedindo uma posição doutrinária. E é isso, essa percepção que eu quero que você tenha no momento de fazer a sua prova. Beleza? Então é isso aí. Responsabilidade do Estado por atos legislativos. Agora vamos para a responsabilidade do Estado por atos judiciais. Quais são os atos judiciais? Os atos judiciais são aqueles praticados pelo judiciário. O judiciário faz o quê? O judiciário aplica o direito no caso concreto, resolve lide, soluciona problema. Então, quando que o Estado, por conta de um ato judicial praticado, atos próprios, típicos judiciais, decisões em processo, soluções de caso concreto, vai ter o dever de indenizar, se é que vai ter o dever de indenizar. Críticas às mesmas. Gente defendendo a completa irresponsabilidade do Estado, sob a alegação de soberania do Poder Judiciário, independência do Poder Judiciário, que os juízes, na verdade, não são funcionários públicos. Mas tudo isso também não é defensável. O Judiciário não tem soberania. Quem tem soberania é a República Federativa do Brasil. O Judiciário tem independência, mas o Legislativo também tem, o Executivo também tem. E os juízes, no ordenamento jurídico brasileiro, são agentes políticos, de acordo com a orientação que esboça o Supremo Tribunal Federal. São agentes políticos como espécie do gênero agentes públicos. Logo, também não se aplica a essa situação. Então nós temos aqui, tal qual nos atos legislativos, os atos judiciais como regra, não há responsabilidade. Regra, não há responsabilidade. Por quê? Porque o juiz julga de acordo com seu convencimento, o convencimento motivado, a livre persuasão, persuasão racional, melhor dizendo, do juiz. Então o juiz decide de acordo com o seu convencimento, de forma fundamentada, e as partes, não se conformando com aquilo, têm os meios processuais adequados. Recurso, vai levar para cima, vai jogar para o tribunal, vai levar para o Supremo, se vire. Se transitou em julgado, aquela decisão em regra é imutável. Em regra é imutável. Tá? Então a regra é, não há responsabilidade, ainda que a decisão seja tida por injusta, por errada, por qualquer coisa do gênero. Mas nós temos exceções, e essas exceções são trazidas pela Constituição Federal. Exceções. Primeira, erro judiciário. Erro judiciário. Judiciário. O que é erro judiciário? Erro judiciário é uma falsa percepção da realidade. Isso, na verdade, é o conceito de erro. Conceito de erro. Erro judiciário é um erro praticado pelo juiz. Então, o juiz, mediante uma falsa percepção da realidade, julgou de uma determinada maneira. Mas não se trata de injustiça, não se trata de ilegalidade, não se trata de contrário a qualquer outra coisa. Se trata, sim, de uma falsa percepção da realidade que fez o juiz proferir uma decisão em determinado sentido. Tá? A primeira hipótese é essa. Já eu vou explicar um pouco melhor. Segunda hipótese. Prisão além do prazo. Além do prazo. Isso a própria Constituição fala, que vai gerar o dever de indenizar o cara que for vítima de erro judiciário ou que ficar na prisão além do período fixado na sentença,
vai fazer jus a uma indenização. Acontece que a interpretação do STF em relação ao erro judiciário e em relação à prisão além do prazo, a prisão além do prazo é óbvio, né? Mas o erro judiciário, o STF entende que se aplica apenas na esfera penal. Então, erro judiciário em direito civil não gera direito a indenizar. Erro judiciário em qualquer outro ramo do direito que não seja penal não gera responsabilidade civil do Estado por conta dele. Então, o erro judiciário, para que haja responsabilidade do Estado, tem que ser proferido na esfera penal. E daí, com isso, o STF pacificou o entendimento, e nós temos julgados do final de 2014, confirmando essa tese, essa fundamentação, de que responsabilidade civil por atos judiciais se dá apenas em 3 hipóteses. Erro judiciário proferido na esfera penal, processo penal, prisão além do prazo, o cara foi condenado a 2 anos, ficou 3, vai ter direito à indenização, e os casos previstos em lei. E além disso aqui, ele coloca os casos previstos em lei. Na lei. Tá? Não especifica, mas a lei poderia vir e atribuir novas hipóteses de responsabilidade por atos judiciais. Responsabilidade do Estado por atos judiciais. Beleza? Então é isso. Tranquilo. Tá, prisão. Isso tem que ser em razão da condenação, em regra. Tá? Prisão em razão da condenação. Prisão cautelar, prisão temporária, prisão preventiva, não gera direito à indenização. Temos vários julgados do STF de que não cabe indenização em caso de prisão cautelar, porque aquilo é uma medida processual necessária para a instrução do processo penal, ainda que o cara venha a ser absolvido no final. E demanda para o reconhecimento do erro judiciário na esfera penal a revisão criminal. O cara foi condenado, transitou em julgado, está cumprindo pena ou já cumpriu a pena. Nessa hipótese, o cara ajuiza uma revisão criminal, que é uma ação rescisória no Código de Processo Penal, e reconhece que foi absolvido. Surgiram provas novas, tem as hipóteses de cabimento lá no CPP, e reconhece-se a absolvição, que aquela condenação foi indevida. É essa hipótese que vai dar ensejo à responsabilização do Estado. Tá? Nós temos entendimento ainda de que no caso de o magistrado é o juiz, né? O juiz ter atuado com dolo ou culpa, ele deveria responder pessoalmente pela sua conduta dolosa ou culposa, e não o Estado. Mas nós temos um julgado também de 2002, do STF, dizendo que o cara tem que manejar ação contra o Estado, e o Estado entrar com uma ação de regresso contra o magistrado, aplicando ao judiciário a mesma sistemática prevista para a responsabilidade civil do Estado nos outros atos, os atos administrativos. Beleza? Então aqui é só uma observação. Cuidado, porque se aparecer algo na prova, pelo menos você não está completamente alheio ao tema. Tá. Visto isso, nós já sabemos como que o Estado vai responder pelos danos que ele causar a terceiro, que é objetivamente. Nós sabemos quais os atos que darão ensejo a essa eventual responsabilização, e o reflexo disso tem que ser uma indenização do particular, correto? Então, cara, o particular, eu estou dizendo particular, mas é assim, para a pessoa que está se sujeitando ao dano, porque nós já temos julgado também reconhecendo o dano da administração contra outro agente da administração pública. Tá? Só uma observação também. E agora nós vamos falar a forma como se dá a reparação do dano. O particular lesado, a pessoa lesada, como que ela vai agir para ter o seu dano ressarcido. Primeira coisa, o ressarcimento do dano pode se dar tanto na esfera administrativa como na esfera judicial. Acontece que os principais exemplos de administração pública que a gente tem, os exemplos mais maquiavélicos, vamos dizer assim, é de administração pública municipal e estadual. E nas administrações públicas municipais e estaduais, dificilmente ocorre algum reconhecimento de pedido de administrado, de particular, junto à administração pública. Então o cara sofreu o dano, demonstra o nexo de causalidade, demonstra a conduta da administração pública, que causou tudo aquilo a ele. E faz um pedido administrativo. Formula um pedido administrativo. Nesse caso, a administração pública pode conceder já o pedido dele se eles chegarem a um bom termo em relação ao valor da indenização. Mas, em geral, o que ela faz? Nega o pedido. Negado o pedido, ou na ausência de decisão por parte da administração, que deveria proferir a sua decisão, o cara só tem uma saída. Recorrer à instância judicial. Nós temos aí o princípio da inafastabilidade da jurisdição na Constituição Federal, que permite que qualquer um que esteja sofrendo algum dano ou na iminência de sofrer um dano, recorrer ao Poder Judiciário. No caso da ação judicial, nós temos discussão doutrinária, mas assim,
Vou falar bem rapidamente porque nós já temos uma posição que vem sendo cobrada nos concursos que foi adotada pelo STF numa decisão de 2006 e em outra de 2008. Mas a discussão doutrinária é, contra quem que eu tenho que entrar com a ação? Se eu conheço o agente que me causou o dano, se o dano está personificado por uma conduta de um determinado agente, e esse cara, eu sei que ele agiu com dolo ou culpa, eu tenho que entrar contra o Estado ou eu tenho que entrar contra esse agente público? Essa é a discussão. Ah, vai entrar contra um, vai entrar contra outro, depende do trâmite, depende se tem dolo ou culpa, depende se o cara é conhecido. A segunda situação é quando você ingressa contra o Estado, responsabilidade objetiva do Estado, pessoa jurídica, e o Estado fala assim, opa, quem deu causa a esse acidente foi o João, agente público, motorista do ônibus, e eu quero denunciar a lide, isso aqui é um instrumento de processo civil, está no CPC 70, CPC artigo 70, que chama o cara que é o garante daquela situação. Se der tudo errado, quem que vai pagar? É o agente que agiu com dolo ou culpa. Aí a discussão é, cabe denunciação à lide em caso de responsabilidade civil do Estado? E o STF, que é a posição que está prevalecendo para concurso público, disse que, olha, você tem que entrar com a ação contra o Estado. Pessoa jurídica de direito público ou contra a empresa privada prestadora de serviço público. Você tem que entrar contra... Ah, mas eu sei que foi o João, não interessa. Você vai entrar contra o Estado, porque contra o Estado você não tem que demonstrar dolo e culpa, a responsabilidade é objetiva e só vai saber quanto que é o valor da indenização. Tá? Então você vai entrar contra o Estado. O Estado vai te pagar e, constatado o dolo e culpa por parte do agente público, o Estado vai entrar com uma ação de regresso contra o seu agente público. E nesse caso, o STF afirmou que, no julgado de 2006 que constitui uma dupla garantia. Uma garantia de o particular se ressarcir diretamente, o lesado se ressarcir diretamente perante o Estado, e o servidor público, o agente público, melhor dizendo, de responder somente perante a sua própria administração pública. Beleza? Então, o que vai prevalecer é essa posição do STF, é isso que você vai responder na sua prova, como uma dupla garantia. Vai entrar contra o Estado, sempre. E, havendo dolo e culpa, o Estado entra com ação de regresso contra o seu agente. E é assim que está afirmado na Lei 9784 de 99, que é a Lei do Processo Administrativo Federal, aplicável somente à instância na órbita federal. E é bastante claro o que decorre do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal também. Tá. Nessa ação, além do cara demonstrar a conduta, o nexo de causalidade e o dano, ele tem que demonstrar a extensão do dano para que se quantifique a indenização que ele tem direito. Então, o valor da indenização vai englobar danos materiais, não coloquei aqui, mas engloba também danos morais, estéticos, e os danos emergentes, que é o que o cara deixou. Os danos materiais é o que o cara perdeu, tá? O cara sofreu um dano, bateram no carro dele, o carro dele estragou. Então, tem que consertar o carro e isso custa dinheiro. Além disso, ele usava o carro para trabalhar. E daí ele deixou de trabalhar porque estava sem carro. Então ele vai ter que ser ressarcido, vai ter que ser indenizado por conta do dinheiro que ele deixou de ganhar também. Tá? Lucros cessantes, danos emergentes. E aqui nós temos a aplicação de disposições do Código Civil, não é só essa, tá? Mas aqui, a título de exemplo, então, o Código Civil de 2002. No caso de morte, isso aqui se aplica a todo mundo, inclusive ao Estado. Tem que pagar as despesas com o tratamento da vítima, o funeral e o luto da família. E na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima. Faça uma expectativa de vida do cara e todo mundo que dependia dele para viver vai receber uma pensão do Estado compensando como se o cara estivesse vivo. Tá? E o mesmo acontece nos artigos seguintes aqui do Código Civil em relação a quem ficou impossibilitado a trabalhar, quem sofreu lesão corporal que deixou ele afastado do serviço, quem sofreu limitação na capacidade laborativa. Tudo isso regulado pelo Código Civil. Veja que a indenização é mais ampla possível. É para tentar minimizar, para tentar deixar a coisa como era antes de o Estado causar o dano ao particular. Beleza? Prescrição. Prescrição para que o lesado, no caso, maioria das vezes, o próprio particular, ingresse com uma ação de ressarcimento de danos perante a administração pública.
Então, o particular, para ingressar com uma ação de ressarcimento de danos perante a administração pública, tem o prazo de 5 anos, de acordo com o decreto 20.910, que é a regra geral da prescrição quinquenal para a fazenda pública, e a Lei 9494 de 97, que trata, entre outros assuntos, de limitação a liminares contra o poder público, estabelece também, especificamente, o prazo de 5 anos para essas ações de reparação de dano. Tanto o poder público mesmo, as pessoas jurídicas de direito público, nos termos do 37, parágrafo 6º, como as pessoas jurídicas de direito privado, prestadores de serviço público, se submetem à prescrição quinquenal. Nós temos uma divergência, mas isso aqui é muito difícil de aparecer, de gente defendendo a aplicação do Código Civil. Mas aqui a coisa se resolve pelo princípio da especialidade, aplicando-se a lei especial em detrimento da lei geral. Beleza? Por fim, a ação de regresso. A ação de regresso é a da administração pública, que já pagou para o lesado, entrando com uma nova ação contra o seu agente que agiu com dolo ou culpa. Então o cara praticou um ato com dolo e culpa e a administração ressarciu. Agora vamos buscar o dinheiro no bolso do particular, do meu agente. Entendeu isso aí? Tá tranquilo? Tamo junto? Beleza. Então, ação de regresso. Para que haja uma ação do Estado para com o seu agente público, buscando ressarcir o dinheiro que ele teve que pagar para o lesado, tem que ter o trânsito em julgado da ação entre Estado e particular. Certo? Segundo, tem que haver a demonstração do dolo e culpa do agente público. Porque é a única hipótese que a administração permite, aliás, a única hipótese que a Constituição Federal permite que vá haver a ação de regresso contra o agente. Nas outras hipóteses, culpa anônima, ou não se pode precisar quem praticou o ato, nessas situações, o Estado arca com os prejuízos e fica para ele, não vai buscar de ninguém isso aí. Agora, constatou dolo e culpa, tem que demonstrar o dolo e culpa na nova ação, na ação de regresso. E por fim, o artigo 37, parágrafo 5º, estabelece que nas ações de ressarcimento ao erário, então, a busca pela satisfação dos prejuízos causados ao erário, no caso o Estado teve que indenizar, sofreu um prejuízo, causados pelos próprios agentes do Estado, são imprescritíveis. São imprescritíveis. Não é com essas palavras. Fala assim, salvo ação de ressarcimento em relação aos seus agentes de situações que causem dano ao erário. Mas a interpretação, a unanimidade, inclusive chancelada pelo Supremo, é de que, nesses casos, a ação de ressarcimento do dano é imprescritível, desde que seja contra o próprio agente da administração, claro. Beleza? Tranquilo isso? Então é isso aí. Fechamos com isso a responsabilidade civil do Estado. A gente fica por aqui. Um grande abraço para você e até a próxima.